Bem, irmãos, continuando nossa aula sobre funções, a gente estava comentando na aula anterior sobre gráficos que, dependendo do meu x, eu vou ter um gráfico crescente ou decrescente. Que esse x da função que vai dar meu resultado vai ser os valores que eu escolher. Seja eles positivos, negativos, muito grandes, muito pequenos, tanto faz. Eu achar um valor para x, eu vou achar um valor para y em decorrência. E, somente relembrando aqui, se minha função afim é o meu ax mais b, eu tenho que quando o meu a for maior do que zero, minha função vai ser crescente. Quando o meu a for menor do que zero, minha função vai ser decrescente. E se meu a for igual a zero? Eu estava comentando com vocês que se meu a for igual a zero, vai sobrar somente o b, certo? Então vamos ver o que está acontecendo. É meio que intuitivo quando a gente está vendo isso aqui, que você já vai concordar com o que eu estou falando. Quando eu tenho minha tabelinha aqui, do meu x e do meu f de x igual a 5. Se eu tiver aqui menos 10, eu vou colocar o menos 10 em todos os x pertencentes dessa função. Ou seja, meu y vai ser igual a 5. Se eu colocar o menos 1, vou colocar aqui, vou acrescentar o meu menos 1 em todos os x pertencentes à função, para eu substituir, e vai dar meu y igual a 5. Se eu colocar o 32, o x igual a 32, vou substituir e meu y vai ser igual a 5. Novamente. Então, como é que é o gráfico dessa função? O gráfico dessa função é assim, pessoal. X, y, em que, para todo x que eu escolher, independente de qual ele seja, o meu x, o meu y sempre vai permanecer 5. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Nesse ponto aqui. Se eu pegar o meu x igual a 0, meu y vai ser igual a 5 da mesma maneira. Ou seja, pessoal, isso aqui vai dar para mim um gráfico tão bonitinho, um gráfico tão bom de se ver, que poderia ser nossa vida. Esse é um gráfico tão bonitinho, porque independente do valor de x que eu achar, vai pertencer a esse gráfico aqui. Mas o meu y, ele somente vai ser 5. Ou seja, pessoal, quando o meu a é maior do que 0, igual a 0, eu tenho que a minha função é constante. Essa função constante, ela não vai se alterar em nada, ela sempre vai permanecer na mesma altura, certo? Paralela ao eixo x. Ou seja, se meu a for igual a 0, eu tenho uma função constante. Ou seja, poderia ser que nem nossa vida, sempre uma constante, sem grandes turbulências. Mas tá aí, para quem gosta. Continuando, depois de gráficos que a gente tem a crescente, decrescente e função constante, a gente começa a observar algumas coisas que eu já passei essa dica para vocês, eu acho.
quando a gente tem os zeros do nosso gráfico. Os zeros da função afim e sinais de função. Os zeros da função, pessoal, é uma coisinha. Vamos fazer duas funçõezinhas aqui, básicas. Deixa eu ver, minha primeira função, vamos colocar aqui, meu f de x como 2x menos 3. 2x menos 3. Tá bom. Então vamos fazer o gráfico rapidinho dela aqui. Tenho minha tabelinha. Nessa situação, eu vou fazer um gráfico somente com dois valores. Por quê? Vocês se recordam daquela aula de geometria chata que vocês já tiveram na 7ª, 8ª série, em que a cada dois pontos passa uma única reta. Não existe mais retas passando por esses dois pontos, mas apenas uma delas. Essa é da onde começou toda a matemática, da geometria. Sem isso, a gente não tem nada. Enfim, por meio disso, vou colocar os meus valores de x e os meus valores de f de x ou y, tanto faz, sempre vou bater nessa tecla, porque, para vocês não se confundirem, a f de x ou y, os dois são a mesma coisa. Eu prefiro usar f de x, tá? E no gráfico y. Mas enfim, eu acho que vocês já perceberam isso. Se eu tenho esse tipo de situação, nesse gráfico aí, nessa função, vou escolher o meu... Só colocar aqui do lado. Vou escolher o meu x como zero. Meu x como zero, ou seja, meu f de x, meu f de zero, vai ser 2 vezes 0 menos 3, ou menos 3, certo? Que é onde vai cortar. E vou escolher aqui o meu f de x, o meu y, igual a zero, que é igual a 2x menos 3. 2x menos 3 igual a zero, quer dizer que eu escolhi algum valor para x em que o meu y foi igual a zero. Ou seja, eu posso colocar esse menos 3 e passar para o outro lado. Negativo, agora positivo. Então fica 2x igual a 3, certo? Que eu somente inverti a ordem, mas ok. E meu x é igual a 3 sobre 2. Ou seja, eu vou ter observação aqui, eu vou ter esse primeiro número e esse segundo aqui, em que o meu y vai ser igual a zero, meu par ordenado aqui, meu x vai ser igual a 2/3 e meu y vai ser igual a zero. E nesse aqui eu vou ter o 0 e o menos 3. Esses dois pares ordenados que eu acabei de colocar aqui, somente para a gente fazer o gráfico. Esse que é o importante para isso, para a gente. Eu vou ter que, vamos colocar menos 3, vamos colocar um gráfico aqui, vai dar certo. X e y. Vai dar certo de colocar o gráfico aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1 aqui. Beleza. Então, qual que é o meu primeiro ponto? Meu primeiro ponto é 0 e 3, ou seja, 0 e menos 3. 1, 2, menos 3. Ele passa aqui. O meu segundo ponto é 3 sobre 2, 3 sobre 2 e 0. Ou seja, 3 sobre 2 é 1,5, um pouquinho depois de 1 e antes de 2. Ou seja, vai ser mais ou menos aqui. Vai ser mais ou menos aqui, o 3 sobre 2. Vou colocar aqui para não ficar tão feio. Bem, se eu tenho meus dois pontos e uma reta passa entre esses dois pontos, minha reta é meu gráfico, eu tenho aqui, meu gráfico vai ser essa reta. Essa reta aqui vai ser meu gráfico.
Notem, pessoal, que eu precisei somente de 2 pontos, desenhei o gráfico, mas a questão do jogo de sinal deles, cadê? A questão do jogo de sinal, o que importa, jogo de sinal não, o sinal da função é minha reta x vai ser crescente, ou seja, vai ter um ponto aqui. Vai ter uma outra reta que corta esse sinal. Vou colocar essa reta de preto. Vai ser crescente. Primeiramente, os meus zeros, vai ser os meus zeros que eu vou colocar aqui para apresentar o gráfico. A partir que eu apresento o gráfico, eu consigo observar qual é o sinal da função, por quê? O meu sinal da função não é referente ao valor de x, que x pode assumir diversos valores, pode assumir tanto negativo quanto positivo. Não vai me interessar tanto, mas vai me interessar o resultado, ou seja, o meu y. Se o meu resultado é y que importa, então, a partir do ponto em que toca a reta x, ou seja, a partir desse ponto aqui, ou seja, quando o meu... Deixa eu ver. Deixa eu só observar uma coisa aqui. É isso mesmo. Eu estava meio confundindo, beleza. A partir do ponto 3/2 em x, os meus resultados em y vai se inverter. Por quê? Desse ponto para a esquerda, eu vou ter somente resultados negativos. Ou seja, só os meus y menor do que 0. A partir desse ponto para frente, ou seja, a partir desse ponto para frente de x, eu vou ter somente resultados positivos, ou seja, o meu y maior do que 0. Esse aqui, pessoal, que a gente costuma chamar de sinais da função. Sinal da função. Isso vai ser muito importante para a gente começar a trabalhar a questão de inclinação, principalmente engenheiros, matemáticos, um pouco de arquitetura, mas não tanto, porque isso vai influenciar se vai estar para cima ou para baixo. Porque assim, professor, só errei o sinal no final. Ok, você só errou o sinal no final. Mas uma coisa que ia para baixo, vai colocar para cima. Vai construir uma coisa que você estava planejando para baixo, mas no final vai para cima. Ou que ia para cima e no final vai para baixo. Vai dar um pepino, né? Vai dar um problema. Enfim. Bem, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai falar, vai continuar os nossos estudos, mas eu acho que de função de primeiro grau já foi. Só vai comentar exercícios e a gente vai começar a entrar na função quadrática, tá bom? Um bom dia a todos e até mais!